Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos fazer uma análise do jogo de ontem contra o CSA. Filipão, que foi procurado assim para assumir a seleção chilena, e o que tem de verdade nessa história envolvendo o treinador Raul Cáceres e algumas suspensões que o Cruzeiro vem enfrentando assim nos últimos jogos. Além do caso de Rony, que deu uma entrevista falando que foi a sua maior cagada que fez aqui pelo Cruzeiro. Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre Raul Cáceres e vários outros jogadores que vem levando muitos cartões amarelos aqui pelo Cruzeiro. E bom, hoje nessas últimas duas rodadas, principalmente contra Vitória e CSA, tivemos bastante suspensões de atletas que hora ou outra é um desfalque para Filipão. E bom, só para se ter uma ideia, tanto nessa partida de ontem contra o CSA, o Cruzeiro entrou com 8 jogadores, isso mesmo, com 2 cartões amarelos e que poderiam ser desfalque para a próxima partida. E bom, 2 desses não são titulares absolutos, que foi no caso de Kaká e Lucas França, e outros que são titulares absolutos é no caso de Fábio, Manuel, Ramon, Arthur Kaique e também Rafael Sobis. Ou seja, já pensou se 3 a 4 desses levam amarelo? Sem dúvida seria esse um baque muito grande para o Cruzeiro, que a única salvação de jogador que não tem levado muito cartão amarelo é envolvendo o lateral direito Raul Cáceres, paraguaio, que só para se ter uma ideia, já disputou 24 partidas pelo Cruzeiro nesse ano e não sofreu nenhum cartão amarelo. E olha que ele ainda é um lateral, posição que tem bastante jogadores velozes e que sem dúvidas é um dos que mais trabalha nesse setor defensivo do Cruzeiro. E além disso, ele contribui bastante no ataque, onde só para se ter uma ideia, nessa Série B foram 2 gols marcados, além de 3 assistências. E também contribuiu com outras 2 ainda pelo Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. E bom, os jogadores que mais levaram cartões pelo Cruzeiro nesse ano, acho que até você já deve ter uma ideia, pode deixar aqui no comentário antes de eu falar, que é o boliviano Marcelo Moreno, que já levou 6 somente nessa Série B, que principalmente porque ele joga muito de costas para a defesa e todo jogo praticamente ele leva um cartão por conta de elevar demais o cotovelo e tudo mais. O outro que é Jadson Silva, esse porque ele é o primeiro volante e realmente sai muito assim para a marcação, tentando antecipar a grande maioria dos passes que hora ou outra acaba dando errado. Mas enfim, jogador esse que, ao contrário de Marcelo Moreno, ao menos vem sendo o titular absoluto do Cruzeiro e correspondeu bem mais do que a expectativa. Outro assunto importante é envolvendo o técnico Filipão, onde já na tarde desta terça-feira o site Wall Sports comunicou assim que a seleção chilena tem interesse de tirar o Filipão daqui da Toca da Raposa. E bom, essa informação que foi confirmada por outros sites como o Super FC, além do Super Sports e também o Globoesporte.com. Enfim, Filipão, que realmente, se o Cruzeiro subir principalmente, irá receber várias sondagens, tanto de seleções, clubes de fora e principalmente de grandes clubes do futebol brasileiro que vem passando um certo perrengue com treinadores. E bom, uma das salvações é que a sua multa rescisória é bastante alta, que desde quando anunciou a sua contratação, o Cruzeiro não divulgou qual é esse valor para outros clubes, mas não duvido que seja algo menor do que R$1 milhão. Ou seja, não é simplesmente ele assim aceitar uma proposta salarial e sair aqui da Toca da Raposa. Até porque tem contrato por mais 3 temporadas e acho muito difícil o Filipão a essa altura do campeonato, tanto do Cruzeiro que está melhorando por agora, tanto por ele ter seus 72 anos de idade, não sei se ele aceitaria assumir uma seleção chilena bem no meio do seu trabalho. E bom, isso porque o treinador deles, que é Reinaldo Rueda, que é aquele mesmo que perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro lá em 2017, ele está assim indo para a seleção colombiana, justamente o país onde ele nasceu. E assim, os chilenos vão procurando outros treinadores e visam mais assim dentro do futebol da América Latina. E bom, Filipão, que nem tem tanta essa visibilidade porque o Cruzeiro está recuperando na Série B e tudo mais, até porque nem no Brasil isso é tão divulgado, imagina lá fora.
e sim principalmente por conta do seu excelente histórico, passando assim por seleções como Portugal, Brasil, que foi campeão lá do Penta em 2002, além do 7-1 em 2014 e outras passagens por grandes clubes do futebol mundial, como foi no caso do Chelsea lá em 2003. Enfim, Filipão que foi o responsável direto por essa recuperação do Cruzeiro no campeonato, e até aqui foram 15 jogos e 8 vitórias. Números excelentes, principalmente se tratando do futebol brasileiro, que a média dos treinadores é um aproveitamento bem abaixo do que os 60%. E vocês acham sim que seria muito importante para o Cruzeiro manter Filipão, principalmente visando para a próxima temporada? Deixa aqui a sua opinião e a análise nos comentários. Temos que falar também sobre o caso envolvendo o Rony, onde nessa segunda-feira saiu uma matéria no All Sports falando assim que o jogador tinha um grande arrependimento aqui na Toca da Raposa. Enfim, eu até pensei que seria alguma coisa relacionada, porque ele não teve muitas chances por aqui e tudo mais. E quando eu fui ler a matéria eu me surpreendi de forma assim negativa, porque eles estavam falando que ele se arrependeu de ter pedido um açaí. E lá no Pará, quando ele jogava pelo Remo, eles não comem assim com leite condensado e tudo mais. Jamais imaginei estar falando esse tipo de coisa aqui no canal, mas enfim. E bom, o All Sports divulgou essa matéria e eu achei bastante interessante por conta do título, e até lembrei de um assunto um pouco mais sério, lógico, que foi o não aproveitamento dele aqui na Toca da Raposa. Onde, só para você ter uma ideia, ele chegou em meados de 2015, quando ainda atuava pela equipe Sub-20. E ele que chegou vindo do Remo, justamente do Pará, onde tinha marcado 4 gols para um jogador assim que possuía seus 20 anos de idade na época. Eram números excelentes, principalmente no seu primeiro ano como profissional. E aqui na Toca da Raposa disputou 20 partidas pela equipe Sub-20 e marcou apenas um gol. No outro ano foi emprestado ao Náutico e por lá, só para você ter uma ideia, em 2016 ele marcou 14 gols na Série B. Eu acho assim que seria papel dos dirigentes do Cruzeiro lá em 2017 de realmente procurar Rony e dar mais algumas oportunidades para o jogador. Principalmente naquele ano ali que perdemos Alisson e não tinha tantas opções nesse setor de ponta como nos últimos anos. E assim, ele foi emprestado para o Japão e ele ainda tinha vínculo com o Cruzeiro quando foi emprestado ao futebol do Japão, e por lá marcou também mais 10 gols em meados de 2018, e em vez assim, do Cruzeiro tentar renovar o seu vínculo e tudo mais, simplesmente deixou o jogador aí de graça para o Atlético Paranaense, que deu no que deu, e nesse ano pelo Palmeiras, realmente nessa reta final de Brasileirão, recuperou seu bom futebol e até aqui foram 32 partidas e já marcou 7 gols pelo clube paulista. Jogador que possui seus 25 anos de idade e tem um valor de mercado muito grande atualmente, que eu não duvido nada que, caso o Palmeiras aceite vendê-lo, seria por um valor muito maior do que 40 milhões de reais. E vocês acham sim que Rony merecia mais oportunidades no Cruzeiro, principalmente naquela época ali em meados de 2017 com Mano Menezes? Deixa aqui a sua opinião e a análise nos comentários. E por fim, temos que falar um pouco sobre esse empate de ontem contra o CSA. Partida que Filipão tinha assim todas as opções em relação ao último jogo, tirando o fato de Adriano, volante que ele tinha utilizado nos últimos 6 jogos, está suspenso. Enfim, partida que começou bem contrária com o que estava esperando para o Cruzeiro nesse jogo, com o CSA dominando assim todas as ações ofensivas e também ficando mais do que 60% com a posse de bola. E bom, realmente os últimos jogos de Cruzeiro com o Filipão, é bem possível que o time adversário fique mais com a posse no primeiro momento, até porque parece que o Cruzeiro vai estudando assim o adversário para estudar melhor quais as melhores jogadas a se fazer, como por exemplo contra-ataque e tudo mais. E nessa partida, o Cruzeiro que realmente no primeiro tempo pouco criou e viu a sua primeira oportunidade sair depois de ter sofrido o gol que aconteceu aos 26 minutos da primeira etapa. Cruzamento assim que eu acho que o Matheus Pereira ou até mesmo o ponta ali que era o William Potker poderia ter evitado, já que foi muito fácil para o jogador cruzar, e dentro da área Manuel junto com o Ramon e Raul Cáceres meio que se desentenderam e o atacante da equipe do CSA entrou livre andando uns 3 metros para cabecear sem chances nenhuma para Fábio. E bom, ao menos esse gol aconteceu assim no meio da primeira etapa, que o Cruzeiro ainda conseguiu reagir um pouco, mas nada demais. Com algumas boas chances de
Rafael Sobis, que praticamente jogou sozinho durante a primeira etapa. E a única chance clara de gol foi naquela finalização cruzada de William Potker, que Rafael Sobis ainda perdeu a bola em cima da linha, mas que já estava impedido. E assim, entrou a segunda etapa, com o Filipão fazendo algumas mudanças que foi fundamental para ao menos sair com esse empate jogando no Independência. E sem dúvidas foi a entrada assim, de Giovani no lugar de Jadson, mudança que eu até estava querendo antes mesmo da bola rolar, mas que ao menos o Filipão fez um pouco antes e só no início já deu para perceber o quanto o Giovani pode agregar a esse time do Cruzeiro. Jogador assim que insiste bastante em ficar com a posse de bola e que também não é um jogador fominha como vários meias do futebol brasileiro. E até assim, ele é bom para finalizar, como foi o gol de empate do Cruzeiro, onde após uma boa pressão ali da Raposa, principalmente iniciando a segunda etapa com um fôlego a mais, conseguiu seu empate aos 24 minutos após uma excelente finalização de Giovani e o goleiro adversário assim, entregou aos pés de Rafael Sobis para empatar esse jogo. Rafael que, sem dúvidas, também foi fundamental para essa arrancada do Cruzeiro e só para se ter uma ideia, até que nessa Série B foram 8 jogos e 5 gols marcados, se tornando assim, mesmo depois de chegar no meio da temporada, o artilheiro do Cruzeiro nessa atual temporada. E depois disso, o CSA saiu assim um pouco mais para o jogo, mas ainda tinha algumas oportunidades, tanto da equipe alagoana saindo no contra-ataque e o Cruzeiro construindo assim as jogadas com a velocidade tanto de Arthur Kaique, que entrou na vaga de William Potker, quanto de Ailton pelo lado direito. Mas depois disso, pouco criou e até mesmo o Filipão inventou de colocar assim Sassá, que realmente acho que ele merecia algumas oportunidades, mas depois de hoje não acho assim que ele seria fundamental continuar aqui no Cruzeiro, principalmente por conta da questão salarial. E após a saída de Rafael Sobis, praticamente o ataque do Cruzeiro não existiu, mostrando assim a dependência desse setor ofensivo por parte do experiente atacante de 35 anos de idade. E bom, com esse resultado, que não mudou assim muito a vida do Cruzeiro, afastando, podendo ficar assim 8 pontos de diferença para o primeiro time dentro do G4 e estamos atualmente com 39 pontos na 10ª posição. E torcer assim para que equipes como Confiança e o Guarani possam perder nessa rodada e o Cruzeiro ao menos estabilizar nessa posição e ficar assim um pouco mais próximo do G4, principalmente visando os próximos duelos que sem dúvidas serão fundamentais caso o Cruzeiro queira subir ainda nesse ano de 2020. Além disso, também Fábio foi fundamental para o Cruzeiro sair com pelo menos um ponto do Independência, onde ele fez aquela defesa muito bonita, assim, quase que de peito praticamente, ainda na metade do segundo tempo e na reta final, em uma finalização cara a cara, que sem dúvidas foi uma das suas melhores defesas nesse ano aqui pelo Cruzeiro. E como eu venho dizendo assim há alguns vídeos, acho que Fábio realmente renovou seu futebol e a chegada de Filipão realmente cresceu seu nível, não sendo mais aquele goleiro que ainda tínhamos algumas dúvidas se ele realmente deveria continuar aqui para o ano do centenário ou não. Sendo agora um jogador que é fundamental para o Cruzeiro e também um símbolo dessa retomada aqui na Toca da Raposa. E vocês, o que acharam assim dessa partida de ontem contra o CSA? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aproveite para seguir meu perfil pessoal nas redes sociais e também a nossa página do Cruzeiro News no Instagram. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.